O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Segunda parte, das Manifestações Espíritas. Capítulo 29. Reuniões e Sociedades. Reuniões em geral, parte 4. 330. O que uma reunião séria deve se propor como objetivo é livrar-se dos espíritos mentirosos. Ela estaria em erro ao considerar-se livre deles, tão somente pela sua finalidade e pela qualidade dos seus médiuns. Só o conseguirá quando houver criado para si mesma as condições favoráveis. Para bem compreender o que se passa nestas circunstâncias, remetemos o leitor ao que dissemos atrás, no número 231, sobre a influência do meio. É necessário representar cada indivíduo como cercado por um certo número de companheiros invisíveis que se identificam com o seu caráter, os seus gostos e as suas tendências. Assim, toda pessoa que entre numa reunião leva consigo os espíritos que lhe são simpáticos. Segundo seu número e a sua natureza, esses companheiros podem exercer sobre a reunião e sobre as comunicações uma influência boa ou má. Uma reunião perfeita seria aquela em que todos os membros, animados do mesmo amor pelo bem, só levassem consigo espíritos bons. Na falta da perfeição, a melhor reunião será aquela em que o bem supere o mal. Tudo isso é muito lógico para que seja necessário insistir. 331. Uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são as dos seus membros, formando uma espécie de feixe. Ora, esse feixe será tanto mais forte quanto mais homogêneo. Se ficar bem compreendido o que foi dito no número 282, pergunta 5, sobre a maneira por que os espíritos são avisados quando os chamamos, será fácil entender o poder de associação de pensamento dos assistentes. Se o espírito for de qualquer maneira atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas unidas numa mesma intenção terão necessariamente mais força que uma só. Mas para que todos os pensamentos concorram para o mesmo fim, é necessário que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode se dar sem concentração. Por outro lado, o espírito, chegando a um meio que lhe é inteiramente simpático, sente-se mais à vontade. Só encontrando amigos, comparece de boa vontade e mais disposto a responder. Quem quer que tenha seguido com alguma atenção as manifestações espíritas inteligentes, pode certamente se convencer desta verdade. Se os pensamentos forem divergentes, provocam um entrechoque de ideias desagradáveis para o espírito e, portanto, prejudicial à manifestação. Acontece o mesmo com um homem que deve falar numa reunião. Se sentir que todos os pensamentos lhe são simpáticos e favoráveis, a impressão que recebe age sobre as suas ideias e lhe dá maior vivacidade. A unanimidade dessa influência exerce sobre ele uma espécie de ação magnética que decuplica os recursos, enquanto a indiferença ou a hostilidade o perturba e paralisa. É assim que os atores sentem-se eletrizados pelos aplausos. Ora, sendo os espíritos bem mais impressionáveis que os homens, devem sofrer muito mais a influência do meio. Toda reunião espírita deve, pois, procurar a maior homogeneidade possível. Falamos bem entendido das que desejam chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Se simplesmente se querem obter quaisquer comunicações, não se importando com a qualidade, é evidente que todas essas precauções não são necessárias, mas então não se deve lamentar a qualidade do produto.